Benjamim, o segredo sinistro do filho amado de Jacó que nunca te contaram revelações épicas. No coração de uma noite em que até as estrelas pareciam sussurrar segredos, uma sombra se arrastava silenciosamente na antiga casa dos Jacob. O ar estava pesado, como se a própria atmosfera estivesse reprimindo gritos mudos, e um frio gélido envolvia cada canto, cada parede. Foi aí que a história de Benjamim, o filho amado, tomou um rumo que ninguém poderia imaginar. Ele não era apenas um filho, mas uma chave para um mistério que ecoava através das gerações. As vozes sussurrantes contavam histórias de maldições, de um destino selado por segredos obscuros, e a cada passo, o chão rangia sob o peso de verdades não ditas. No fundo da casa, um quadro empoeirado de Jacó olhava fixamente para os visitantes, olhos que pareciam vivos, cheios de dor e de esperança. Havia rumores de que, à noite, esse olhar se tornava ainda mais intenso, como se estivesse tentando revelar um segredo enterrado nas profundezas da família. Mas o que exatamente era esse segredo? Sussurros diziam que Benjamim tinha o dom, um poder inato de ler os corações e a mente das pessoas. Seria uma bênção ou uma maldição? À medida que a história se desenrolava, algumas pessoas já tinham dito ter sentido um arrepio na espinha ao cruzar com ele, como se, de alguma forma, ele soubesse o que cada um escondia. A tensão crescia à medida que a noite avançava. Relatos de eventos estranhos se acumulavam. Na véspera de um importante encontro familiar, coisas inexplicáveis começaram a acontecer, objetos quebravam sem explicação, portas rangiam, e a sensação de ser observado se intensificava. As preocupações começaram a pesar sobre os membros da família, e as expressões de medo foram se espalhando, como um contagioso vírus emocional. Todos temiam o contato com o garoto que parecia ser a própria personificação do segredo. O que aconteceria se alguém ousasse confrontá-lo? Hey, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te avisar uma coisa importante. Muitas pessoas relataram que o YouTube as desinscreveu sem aviso. Aproveita e confere o botão vermelho aqui embaixo para ter certeza que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nada do conteúdo exclusivo que vem por aí. E enquanto você tá lá, clica no botão de like e isso me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Eu adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença, vamos nos conectar, mas a verdadeira pergunta que surgia na mente de todos era, quem realmente era Benjamim? E qual era o segredo que ele guardava, um segredo que poderia mudar o destino de todos para sempre? A luz da lua começou a iluminar a sala, e uma figura encapuzada surgiu na porta. O que seria isso? Uma nova peça nesse quebra-cabeça sinistro? Uma revelação prestes a estourar como um balão prestes a estourar? O coração dos presentes disparava, e a curiosidade apertava como um nó na garganta. O que viria a seguir? A sala estava prestes a se transformar em um campo de batalha entre a verdade e as mentiras que mantinham todos reféns. A figura encapuzada avançou cautelosamente pelo corredor escuro, os passos ecoando como um lamento. Era difícil distinguir se era amigo ou inimigo, mas a tensão era palpável, mais intensa do que o ar pesado que cercava a antiga casa dos Jacob. Todos os olhares estavam fixos nessa nova presença, e o silêncio se instalou, como se o próprio tempo tivesse se congelado. Benjamim, sentado em um canto quase esquecido do salão, observava com olhos que pareciam ver além das sombras. Havia uma inquietação em seu olhar, algo que misturava curiosidade e uma ponta de medo. Ele sempre soube que sua vida era marcada por segredos, mas a chegada daquela figura desvelava um novo capítulo, uma nova camada de enigma que ele ainda não conseguia entender. Os murmúrios começaram, como um sussurro de vento que percorre a sala. Quem é você? Perguntou uma voz tremulante, cortando a tensão. A figura parou por um instante, e o capuz escorregou para trás, revelando um rosto conhecido, mas distorcido pelo tempo e pela dor. Era Lúcia, a irmã mais velha de Benjamim, que desaparecera misteriosamente anos atrás, deixando a família em luto e desespero. Os olhares estavam fixos em Lúcia, e uma onda de emoções varreu a sala. O que ela estava fazendo ali? Por que agora? A dúvida se misturava ao alívio, mas também havia um fundo de desconfiança. O que aconteceu durante todos esses anos?
Benjamin se levantou lentamente, o coração acelerado, a mente girando em um turbilhão de perguntas. Eu voltei para trazer respostas, disse Lúcia, com a voz rouca. Mas havia algo em seu tom que soava sombrio. A verdade sobre o que aconteceu com nossa família é mais terrível do que vocês podem imaginar. Ela pausou, como se as palavras estivessem presas em sua garganta. Os membros da família trocaram olhares apreensivos, e o silêncio se estabeleceu novamente, pesado como uma tempestade prestes a desabar. Se você sabia a verdade, por que não voltou antes? Perguntou um primo, interrompendo o que parecia uma revelação chocante. Os olhos de Lúcia escureceram e ela respirou fundo, uma onda de tensão se espalhando entre todos. Porque a verdade me perseguia. Havia algo, alguém que não queria que eu voltasse. E, se eu falasse, poderia colocar todos vocês em perigo. A atmosfera tornou-se irrespirável. O que Lúcia estava insinuando? Que forças obscuras estavam em ação? Benjamin sentiu um frio na espinha, como se uma mão invisível estivesse se fechando em torno dele. O garoto que tinha o dom de ler os corações sentiu que a irmã estava carregando um fardo pesado. Mas havia algo mais, uma sombra de culpa. Um arrependimento que não se podia ignorar? Você não sabe o que você realmente é, Benjamin, Lúcia disse, seu olhar fixo no irmão. Os murmúrios aumentaram conforme a sala se enchia de confusão e desespero. A maldição que nos persegue está ligada a você, e se não for desvendada, todos nós estaremos condenados. As palavras dela pairaram no ar, pesadas e ameaçadoras, enquanto os presentes tentavam absorver o impacto do que acabavam de ouvir. Ele, a chave para um destino sombrio? A boca de Benjamin se secou, uma tempestade de emoções explodia dentro dele: medo, raiva, confusão. E então, como se a casa estivesse respondendo à gravidade da revelação, um estrondo cortante interrompeu o momento. A porta principal se escancarou, e uma figura alta e indistinta entrou, envolta em uma névoa de trevas. Os olhos de todos se viraram, mas a sensação de pavor já estava instalada. O que mais estaria por vir? Qual seria o próximo movimento daquela encenação aterradora? A tensão estava à flor da pele, e uma pergunta pairava no ar: quem realmente controlava os destinos dos Jacob? O que estava prestes a ser revelado poderia transformar tudo, e todos. Uma ventania cortante adentrou o salão, trazendo consigo um frio quase sobrenatural. A figura envolta em sombras fez um movimento brusco, fazendo os presentes se encolherem. Os olhares se alternavam entre Lúcia e o visitante sombrio, e a sensação de desespero pairava no ar como uma nuvem pesada. Ele está aqui, Lúcia murmurou, os olhos fixos na silhueta. Sua voz, antes forte, tremia. Ele é parte do que nos persegue. Parte do nosso passado. Benjamin mal conseguia processar o que estava acontecendo. A imagem de sua irmã desaparecida em meio a um destino obscuro e esta nova figura estranha formavam um quebra-cabeça terrorífico em sua mente. Com um movimento lento e deliberado, a figura se aproximou, revelando uma fisionomia grotesca que se redefinia com cada passo. O coração de Benjamin pulsava em seu peito como um tambor em um desfile de horrores. Suas mãos, antes geladas de medo, agitaram-se em busca de conforto quando ele finalmente percebeu um detalhe familiar no rosto do intruso. O semblante de seu avô, que também desaparecera anos atrás, deixou um nó na garganta dele. Você não deveria estar aqui, avô, Benjamin sussurrou, a voz quase uma oração. Mas a resposta que veio dos lábios da figura foi um rosnado, uma mistura de dor e raiva. Não sou quem você pensa que sou, Benjamin. Porém, sou a resposta que você precisa. Os murmúrios se intensificaram, e um primo de Benjamin gritou, afastem-se. Ele não é de confiança. Mas as palavras ecoaram em um ambiente de terror quase palpável. A figura começou a moldar seu corpo em uma nova forma, revelando uma essência atormentada e distorcida por uma emoção intensa que ressoava através de todos na sala. Maldição, começou ele, balançando a cabeça, enquanto os olhos se tornavam um abismo profundo cheio de dor. Eu sou o que vocês chamam de legado. As escolhas que fiz nos levaram até aqui. Cada palavra era um golpe de martelo sobre a realidade que Benjamin conhecia. Que legado? Retrucou Lúcia, desafiadoramente.
Você nunca quis saber de nós. Por que agora? O intruso lançou um olhar sombrio para Lúcia, um tipo de compreensão silenciosa entre eles. Porque a hora chegou. A maldição que vocês carregam não é apenas uma herança, e sim uma escolha feita por vocês, mesmo antes de virem ao mundo. E estou aqui para guiá-los, ou condená-los. Benjamin se sentiu como se estivesse flutuando em um mar turbulento. A revelação de Lúcia, agora a presença desse ser enigmático, tudo parecia interligado em um destino que ele não compreendia, mas que sentia profundamente. Se você é realmente parte disso, que devemos fazer? Perguntou Benjamin, a voz firme, embora os joelhos tremessem. A figura fez uma pausa, como se a sua resposta fosse uma seca eterna. No momento seguinte, lançou um olhar profundo, carregado de significado, e seus olhos brilharam com uma luz estranha. Vocês precisam juntar o que foi fragmentado. A chave para a verdade está escondida nas memórias que podem ser reveladas, mas não sem o preço da luta. Um frio intenso percorreu a espinha de Benjamin. Que luta! Que memórias! Ele sentia que estava prestes a ser arrastado para um turbilhão de revelações. Antes que pudesse formular outra pergunta, as luzes da casa começaram a piscar, e a atmosfera se alterou. Um barulho estrondoso irrompeu do fundo da casa, como se as paredes estivessem gritando. Tem que ir, agora! Gritou Lúcia, desesperada. Senão, todos nós! A frase foi interrompida por outro estrondo. A casa parecia estar se desmantelando. O tempo lhes escapava e, com isso, a chance de descobrir a verdade. Benjamin olhou para sua irmã, o avô sombrio e a nova intriga que o cercava. Fugir ou enfrentar? O que fazer? O dilema cortava sua alma. Ele respirou fundo, sentindo o peso da escolha. O que os aguardava além daquela porta? As respostas estavam ao seu alcance, mas o custo poderia ser maior do que sua própria sanidade. E com um último olhar entre eles, a decisão estava prestes a ser feita. O ar ficou denso, quase pulsante, enquanto cada um respirava a tensão que se espalhava. Benjamin olhou para Lúcia, e, em um instante, suas mentes se conectaram, como se a mesma ideia oprimisse ambos. Eles não podiam sair, não ainda. As palavras de seu avô sombrio vibravam em sua cabeça, a chave para a verdade está escondida nas memórias. Vamos enfrentar isso, disse Benjamin, não pela certeza, mas pela necessidade desesperada de descobrir o que havia estado escondido sob a superfície de suas vidas. O olhar de Lúcia foi um misto de alívio e preocupação, mas ela sentiu, determinada. A sala tremia como se o ambiente também estivesse ansioso pela resposta, e o avô distorcido avançou um passo mais perto, as formas grotescas em seu rosto se contorcendo. Boa decisão, murmurou a figura, agora com uma voz que parecia ecoar em muitos tons, cada um carregando uma carga de dor. Mas preparem-se. O passado não é uma sombra a ser ignorada, e as memórias que vocês buscam não são agradáveis. As paredes da casa começaram a tremer cada vez mais intensamente, um som profundo reverberando como se um monstro estivesse despertando de um sono milenar. O piso se rachou sob seus pés, as tábuas rangendo como se tivessem vida própria. Lúcia gritou quando um pedaço de madeira se desprendeu, quase atingindo seu rosto. Corram! Agora! O grito de Lúcia sobrepôs o estrondo, a urgência cortando o ar. Eles se lançaram em direção ao corredor que levava para o fundo da casa, a figura os seguindo. O corredor parecia um labirinto, as paredes cobertas de fotos antigas que olhavam para eles com olhos tristes. Cada quadro receberá sua porção de luz e sombra, criando um jogo de vultos que fazia a pele de Benjamin arrepiar. Quantas escolhas! Benjamin se ouviu perguntando, a angústia tornando-se uma presença constante. Os rostos nas fotos eram familiares, mas também estranhamente ameaçadores. Ele sentiu que cada um deles carregava a carga de decisões tomadas, de vidas e destinos entrelaçados. Seus ancestrais! Cada um deles viveu a sua própria luta, sussurrou a figura, agora mais próxima, sua voz quase amorfa. Escolhas erradas. Mas é tempo de mudar isso.
Benjamin queria gritar que já era tarde demais, que o que passou havia definido sua história, mas as palavras não saíram. Quando chegaram ao final do corredor, uma porta se ergueu diante deles, mais imponente que qualquer outra coisa na casa. Ela era feita de madeira escura, a superfície coberta de símbolos que pareciam pulsar com uma energia própria. No centro, uma fechadura antiga que exibia um brilho hipnótico. Lucy hesitou, os olhos fixos na porta. O que você vê, Benjamin? Eu não sei. Medo. Ele também sentiu o desejo pulsando, uma necessidade voraz de descobrir o que havia detrás. O que se esconde lá? Num ímpeto de decisão, ele avançou, colocando a mão na porta. Ao toque, um calor intenso o envolveu, e a visão ao seu redor começou a distorcer. As memórias flutuaram à sua frente, lembranças grotescas e cenas de seus antepassados, como se as escolhas abusivas começassem a ser reveladas. Você não pode escapar. A herança será a sua condenação. Um grito ecoou da sala, uma voz familiar, quase uma súplica. Benjamin parou, reconhecendo os contornos do que parecia ser seu próprio reflexo na madeira da porta, distorcido e ferido. Com um último olhar dividido entre a possibilidade de abrir a porta ou fugir dela, a verdade roubando um pedaço de sua coragem, ele tomou a decisão que mudaria tudo. Precisamos descobrir, decidiu, enquanto a luz ao seu redor crescia. E com isso, a porta se abriu em um jorro de luz intensa, revelando um vasto vazio, um espaço além de qualquer compreensão, um misto de passado e futuro, destino e escolha. O que quer que estivesse esperando lá dentro poderia trazer respostas, ou simplesmente mais perguntas. Benjamin estava prestes a cruzar o limiar, sem saber que o destino enquanto atravessava, poderia não ser apenas seu, mas de todos que ali estavam. E assim, a bravura tornava-se um peso nas costas deles, enquanto a luz os engolia, como se o passado finalmente estivesse pronto para ser confrontado, e as sombras se preparassem para cobrar o preço. A luz intensa os envolveu, validando o primeiro passo como um salto em um abismo desconhecido. Benjamin e Lucy hesitaram, mas a curiosidade e o mesmo desejo de desvendar as verdades ancestrais os empurraram para dentro daquela dimensão iluminada. O calor que antes emanava da porta agora pulsava como um coração, batendo em ritmos que pareciam imitar suas ansiosas pulsações. Assim que cruzaram a linha entre a segurança do corredor e a incerteza do novo espaço, perceberam que não estavam sozinhos. Vultos mal definidos se movimentavam nas bordas da luz. Eram figuras vagas de pessoas, podendo muito bem ser os próprios ancestrais de Benjamin, todos presos em ciclos monótonos e tristes. As expressões nos rostos pareciam implorar, mas sem pronunciar uma única palavra. No que nos metemos? Sussurrou Lúcia, suas mãos tremendo ao lado do corpo. Mantendo os olhos à frente, Benjamin sentiu a adrenalina disparar. Essas são as memórias, murmurou um eco surgindo ainda mais intenso em meio ao vazio. Com um movimento repentino, o cenário se alterou ao redor deles. Benjamin e Lúcia foram puxados para uma cena do passado. Eles estavam em um campo vasto, interminável, onde a luz do sol parecia mais brilhante, mas a alegria era ofuscada por nuvens escuras que se acumulavam. Ele podia ver um homem idoso, um dos seus ancestrais. Ele estava ajoelhado, as mãos agarrando a terra, e em seus olhos havia a angústia de muitos anos de arrependimento. Eu queria poder mudar tudo, disse o homem, sua voz envolta em um lamento. Mas o que foi feito, foi feito. A maldição é nossa companhia. A cena começou a distorcer-se novamente, e no lugar do homem, surgiram imagens sobrepostas de famílias quebradas, decisões erradas e segredos escondidos. Cada uma dessas memórias era uma facada no peito de Benjamin. Ele sentiu que toda escolha que levará à sua própria vida estava atrelada àquelas dores. A angústia se tornou insuportável, quando Lucy agarrou seu braço. Benjamin, temos que sair daqui. Isso não tem fim. Mas ele não conseguia. Algo o puxava para aquelas dores, como se sua própria existência estivesse entrelaçada com as tragédias passadas. Precisamos entender, precisamos quebrar o ciclo. Ele estava ciente de que sua busca por respostas ia além de si mesmo.
Agora, ele se tornava parte dessa linha dolorosa, um elo que poderia finalmente mudar o curso da história da família. Assim que a luz começou a brilhar mais intensamente, foram arremessados para outra esfera. Desta vez, a escuridão dominava. Paredes de pedra, úmidas e gélidas, cercavam um círculo onde estavam presenteados com os sussurros de seus antepassados. As vozes se misturavam em um clamor ensurdecedor. O que escolher para o futuro? A maldição ou a liberdade? E então, em meio a essa cacofonia, algo se destacou, uma voz clara, familiar. Você ainda pode mudar tudo, Benjamin. Era sua própria mãe. Ele sempre imaginou que os erros do passado não podiam ser revertidos, que uma escolha estava além de sua capacidade, mas agora havia a possibilidade. O que exatamente isso significava? E qual seria o custo? A pergunta pairou, ecoando por todos os cantos daquela escuridão, enquanto suas mãos tremiam, inquietas, à espera de uma decisão que decidiria não só seu destino, mas o de gerações inteiras. Eu não posso fazer isso sozinho, ele gritou, a voz rasgada pela ansiedade. A resposta foi quase um sussurro, mais potente, suas palavras poderiam ser a chave para libertá-los de tudo que os aprisionava. As memórias, os desejos e as escolhas estavam prestes a colidir em uma revelação que poderia mudar tudo. O que Benjamin faria a seguir? Ele estava pronto para enfrentar a mais profunda de suas feridas? E se ao fazer isso, acabasse revelando verdades que preferiria manter enterradas? A pressão no peito de Benjamin aumentava a cada segundo. Ele olhou ao redor, sentindo a presença esmagadora dos antepassados, como se esperassem sua decisão. A voz da mãe ecoava em sua mente, uma melodia tocante que o guiava e, ao mesmo tempo, o assombrava. O que realmente estava em jogo? A liberdade absoluta ou uma nova maldição? Benjamin, você não está sozinho. Insistiu Lúcia, os olhos arregalados e a voz firme, deslizando o olhar para a escuridão que os envolvia. A determinação tinha um peso quase palpável, mas, ao mesmo tempo, o medo refletido em seu rosto fazia seu coração acelerar ainda mais. Juntos, podemos descobrir o que precisamos fazer. Mas como? O que exatamente eu devo decidir? Sua pergunta ecoou, reverberando nas paredes de pedra. Ele buscava uma resposta que faltava, uma saída daquele cenário sufocante. De repente, uma luz intensa injetou-se na escuridão. Era um brilho intenso, quase ofuscante, e, no centro dele, uma esfera flutuante tomava forma. Dentro dela, uma nova cena se desenrolava, uma sala empoeirada, cheia de livros amarelados e fotos antigas. Um velho, seu semblante era uma lembrança aterradora do homem do campo, olhava para algo em sua frente, imóvel e paralisado pela culpa. Essa é a recordação do segredo que destruiu tudo, exclamou Lúcia, o tom de urgência na sua voz. Se conseguirmos acessar isso, talvez possamos entender a origem da maldição. Benjamin se propiciou ao cenário, algo em seu interior clamava por respostas. O velho começou a falar, sua voz entrecortada por anos de dor. A verdade pesa como um fardo. O amor se transforma em desespero, e o legado que deixamos se torna uma cadeia. Que legado? Benjamin gritou, a frustração reluzindo em seu tom. Diga-nos qual é o segredo. Ele não sabia se estava preparado, mas a necessidade de desvendar a dor histórica de sua família era mais forte do que qualquer receio. A imagem do velho tremeu e, em um instante de desespero, ele apontou para um livro empoeirado em uma estante. O caminho para a libertação está escrito, mas, cuidado! Cada verdade traz à tona a dor que foi escondida. Lúcia virou-se para Benjamin. Você precisa tocá-lo, descobrir o que está ali. Pode ser a chave para quebrar o ciclo ou condená-los ainda mais. Os vultos ao redor deles começaram a sussurrar, e a menção do livro parecia provocar uma reação coletiva nas almas perdidas. Havia medo, mas também uma faísca de esperança que se iluminava em seus rostos fantasmagóricos, como se esperassem que ele tivesse a coragem de confrontar o desconhecido. Benjamin hesitou, a mão tremendo enquanto se aproximava da esfera. A voz da mãe ainda ecoava em seus ouvidos, encorajando, insistindo. Isso pode te custar tudo, mas precisa ser feito. A determinação de Lúcia era contagiante. Ela estava ali ao seu lado, e ao mesmo tempo, a pressão do passado cerrava os ombros dele.
Ele sentiu a necessidade de saber, um impulso quase animal de catar as palavras que poderiam se transformar na redenção. Quando sua mão finalmente tocou a esfera, uma onda de energia passou por ele, o puxando para dentro, como um redemoinho. As visões do passado giravam em torno dele, e tudo ficou em uma velocidade estonteante. O velho, as memórias, as decisões e os pecados, tudo começava a fazer sentido, mas também a desmoronar. E então, num instante de clareza, uma imagem se destacou. A verdade que havia ficado enterrada, um fio tênue que ligava sua identidade às raízes da dor ancestral. Benjamin ficou paralisado. Confrontado com o que tinha descoberto, o horror do que realmente representava viver com essa verdade. Será que ele tinha coragem de se ver como realmente era? A escuridão ao redor começou a se intensificar, e as vozes dos ancestrais se tornaram um clamor ensurdecedor de apelo e advertência. O que ele faria a seguir seria um passo em direção à luz ou ao abismo. O que mais ele teria que sacrificar? A decisão estava apenas começando. E o tormento na alma da sua família ecoava, exigindo uma resposta que poderia mudar-lhes para sempre. O peso da escolha fazia seu coração acelerar, e uma pergunta pairava no ar: Benjamin realmente estava preparado para o que ia descobrir? Benjamin sentiu o chão se desvanecer sob os pés, e a esfera o envolveu em um turbilhão de imagens e sons. As vozes sussurrantes dos ancestrais tornavam-se um clamor inadiável, como se implorassem a ele, cada vez mais desesperado, que fizesse uma escolha. Ele estava no centro de uma tempestade de emoções, lutando contra o que essa verdade poderia significar. Ao seu redor, as visões cobriam a sala empoeirada. Essa mesma sala, marcada não apenas pelo tempo, mas pelas decisões que ecoavam nas gerações seguintes. O velho, agora mais definido, parecia envolver-se em uma dor profunda, seus olhos vazios carregavam todo o peso de uma culpa que se estendia através da linha do tempo, como um fio invisível entre passado e presente. Benjamin! A voz de Lúcia cortou o ar, firme em meio ao lamento dos espíritos. Concentre-se! Tente entender o que eles estão tentando dizer. Ele lutou para se agarrar àquele momento, mas imagens distorcidas o envolviam. Viu homens e mulheres, famílias inteiras, agraciados, mas também malditos. Sorrisos que rapidamente se transformavam em lágrimas e desespero. A verdade que ele buscava era uma dualidade feroz, amor e traição entrelaçados, esperando ser libertados de suas prisões invisíveis. E então, no meio do caos, ele viu. Viu o livro que o velho havia apontado, agora flutuando ainda mais próximo, emitindo uma luz singular. Uma força irresistível o puxava, e ele sabia, no fundo de sua alma, que não poderia recuar. Com passos vacilantes, ele estendeu a mão até a esfera, determinado a enfrentar o que quer que encontrasse. As vozes dos ancestrais tornaram-se um eco ensurdecedor à medida que o contato se aproximava. Cada página conta uma história, sussurrou Lúcia, mas sua voz competia agora com o crescendente grito coletivo. Isso pode ser a chave que buscamos. Benjamin sentiu a energia pulsante compartilhando com ele um conhecimento ancestral. Quando sua mão tocou a superfície do livro, uma imagem cristalina de um olhar desolado atravessou o velho. Havia encontrado na traição da família um esboço de sua própria condenação. De repente, o ambiente se desfez e ele se viu projetado em meio a um campo, testemunhando outra cena. Os rostos das pessoas lhe eram familiares, mas seu coração disparou ao reconhecer os traços que compartilhava com aquele grupo. Eram os antigos do clã, todos reunidos em um círculo, mãos unidas em um ritual mais sombrio do que qualquer um poderia imaginar. Ele sentiu a conexão, mas também a repulsa. Um pacto selado com sacrifícios, vidas perdidas, amantes decepcionados, segredos enterrados sob o peso da tradição. É aqui que tudo começou, pensou, denso de emoções. Cada respiração tornava-se um lamento. Benjamin! O chamado de Lúcia era um fio no meio da tempestade. Você não pode se perder aqui. A pressão aumentou. Ele não estava apenas descobrindo um segredo, estava se vendo como parte dele. A herança de dor que carregava parecia mais um fardo do que uma honra. E se ele fosse o próximo a sofrer por essas escolhas? Ele olhou para o clã, seus ancestrais, e fez a pergunta: o que eu faço com isso? Como quebro o ciclo?
Simultaneamente, a esfera começou a desfazer-se em chiar, as imagens embaçadas, como se o futuro estivesse se desmoronando rapidamente. O clamor dos espíritos cresceu, misturando-se com os lamentos da história recém-descoberta. Cada alma ali parecia ansiosa por sua decisão, a carga esperando para ser liberada ou perpetuada. E se ele fizesse a escolha errada? Se o conhecimento que recebeu trouxesse mais destruição do que liberdade, as vozes gritaram por resposta, e com um último fôlego de coragem, Benjamin percebeu que a única maneira de acabar com o sufrágio era enfrentar a verdade. Mas isso custaria um preço alto. A cada hesitação, a escuridão crescia, engolindo suas esperanças e compressões. O lugar pulsava com a urgência dos murmúrios ancestrais, e ele estava prestes a se perder em meio a eles. Você está pronto para enfrentar a verdade? A pergunta ecoou na mente de Lúcia, pairando no ar. O que seria necessário para quebrar a maldição? E qual era o destino que o aguardava se ele não conseguisse? O tempo estava correndo, e logo, apenas uma pergunta restava. Benjamin não sabia o que viria a seguir, mas sabia que a resposta definiria seu futuro e o de sua família. A intensidade emocional era palpável, como uma sombra pairando sobre Benjamin. As visões começaram a se dissipar ao seu redor, mas ele ainda sentia a presença da esfera, uma pulsação que parecia exigir uma resposta. O peso da decisão ameaçava romper seu equilíbrio, enquanto a dúvida marchava como uma multidão enfurecida, clamando por ação. Benjamin, você é mais forte do que isso. Lúcia insistentemente o encorajava. Sua voz soava como um farol em meio à neblina. Abrace a verdade. Só assim você poderá libertar sua família. Mas que verdade? A esfera havia revelado o quê? Cada imagem havia sido uma faceta de traições dolorosas, uma herança de desespero. Ele não queria carregar aquele fardo, não queria perpetuar a dor. E, ainda assim, a ideia de quebrar o ciclo o atraía, como uma luz brilhante em um mundo de escuridão. O ar estava eletrificado, e o clamor dos ancestrais se intensificava. Faça escolha, escolha errada, escolha certa. As vozes se misturavam em um coro trágico que subia, ecoando em seu interior. O que isso significava para ele? Marcar a história ou destruí-la? Ele olhou ao redor, buscando um propósito, uma justificativa. E então, a figura do velho começou a se transformar diante de seus olhos. As linhas de dor em seu rosto se tornaram mais pronunciadas, seus olhos agora refletiam não apenas culpa, mas um apelo para que Benjamin reconhecesse a conexão que ambos compartilhavam. Era baseado em laços de sangue, mas também em decisões que moldaram o destino de gerações. O velho era mais do que um espírito perdido, era um aviso, um testemunho da queda mais explosiva da família. Você pode mudar isso. A voz sussurrante do velho tremulava no ar, como uma folha ao vento. Escolha a reconciliação ou o ódio. As consequências de sua decisão ressoarão através do tempo. O coração de Benjamin estava acelerado. As palavras penetram em sua mente, agitavam-se como ondas em um mar revolto. Seria ele capaz de interromper essa corrente? Com coragem, percebendo a urgência, decidiu que não poderia levar essa carga sem lutar. Ele queria liberdade não só para si, mas para todos aqueles que vieram antes dele, e aqueles que viriam a seguir. A verdade! Gritou ele, colocando toda a força em sua voz. Eu escolho a verdade. Quero que a dor se transforme em aprendizado, que a traição encontre redenção. Instantaneamente, a esfera respondeu. A luz que emanava dela intensificou-se, preenchendo a sala com uma luminosidade sobrenatural. Benjamin sentiu como se estivesse sendo levado por um redemoinho, como se cada palavra que proferira tivesse criado um novo caminho, uma nova possibilidade. Mas então, um estrondo ensurdecedor ecoou. A estrutura ao seu redor começou a tremer. As imagens que começaram a revelar-se agora giravam rapidamente, distorcidas, como um filme quebrado. Ele podia sentir o ambiente se desintegrando à medida que os ecos da história se tornavam gritos de agonia. Lúcia, apavorada, segurou seu braço. O que está acontecendo? Benjamin! Estão tentando impedi-lo. Era como se as vozes ancestrais se unissem em um último, grandioso protesto. Se a escolha tivesse sido feita, o que viria a seguir?
A pergunta martelava sua mente, um eco de incerteza. Você fez a escolha certa? A resposta estava se desfazendo junto com a realidade. Antes que pudesse pensar em outra coisa, tudo se apagou. Benjamin sentiu o chão sumir sob seus pés e a esfera se desfeita em uma torrente de luz e escuridão. Ele não sabia onde estava, mas o que quer que fosse, definitivamente era outra passagem, outra dimensão que clamava por sua atenção. E, dentro daquela penumbra, um novo sussurro começou a se formar, e com ele, uma nova pergunta ressoou em sua mente. Você tem coragem de enfrentar o que vem a seguir? O passado está se aproximando. Benjamin abriu os olhos lentamente, sentindo como se tivesse emergido das profundezas de um mar revolto. A luz era fraca, e sombras dançavam ao seu redor, enquanto a neblina espessa cobria a visão, criando um ambiente de mistério e tensão. Ele tentou se levantar, mas seu corpo parecia pesado, como se a energia que sua escolha havia gerado pudesse ser um fardo indesejado. Ao seu redor, as paredes eram de pedra, envelhecidas e cobertas por símbolos que pareciam pulsar em um ritmo ancestral, ecoando a intensidade de uma história não contada. Ele se deu conta de que não estava sozinho. À sua frente, um quadro sinistro tomou forma. Silhuetas de figuras familiares começaram a surgir, como fantasmas de um passado que ele nunca desejou reviver. Benjamin sussurrou uma voz familiar. Era a voz de sua mãe, mas com um tom etéreo, distante. Você está onde os segredos são revelados e as verdades, corroídas. Ele segurou a cabeça, sentindo um nó na garganta, e perguntou, quase em um grito, o que é isso? O que eu escolhi? As sombras começaram a se aproximar, e ele sentiu a respiração pesada dos espíritos. A figura de sua mãe se projetou. Você não está sozinho, meu filho. Cada uma dessas almas carrega uma parte da verdade que precisa ser desenterrada. A escolha que você fez não está apenas em suas mãos, mas também nas deles. A cada palavra, a sala parecia tremer, como se as próprias paredes estivessem sufocadas por desespero. A energia pulsante da esfera agora se manifestava nas sombras, como se cada espírito fosse uma extensão daquela presença poderosa que Benjamin tentará tocar. Uma dor conhecida atravessou seu peito. Mas o que eu faço? Como posso mudar o que já aconteceu? Nesse instante, as figuras de sua família começaram a se materializar um a um. O avô, a avó, tios e primos. Cada um com expressões de dor, arrependimento e, de algum modo, um fio de esperança. A verdade é um peso, disse seu avô. Só você pode escolher carregá-la ou libertá-la. As vozes ancestrais ecoavam novamente, em uma sinfonia confusa que reverberava em suas orelhas, criando uma cacofonia de sentimentos, alegria, tristeza, ódio e amor. Ele sentiu o peso da escolha que tivera, mas agora, mais do que nunca, ele percebia o custo emocional por trás da verdade. Escolha, Benjamin. O que você realmente deseja? As sombras se misturaram, formando uma espiral de flashes de memórias. Ele viu fotografias de família, momentos de festa, sorrisos que agora eram acompanhados de lágrimas. Os segredos mais sombrios estavam ali, ameaçando consumi-lo. De repente, uma imagem chamou sua atenção. A esfera apareceu mais uma vez, pulsando intensamente, quase como se estivesse respondendo ao seu chamado. Ele se lembrou do que tinha desejado. A verdade, a redenção, mas também a possibilidade de cura, de união, de ressurgimento. Com a voz embargada, ele exclamou, eu quero saber. Diga-me o que precisa ser revelado. Quero enfrentar o que está escondido, para que a minha família possa se levantar mais forte. O eco de sua declaração reverberou pela sala, e ele não sabia ao certo se estava pronto para as respostas que viriam. O chão começou a tremer novamente, e raios de luz surgiram das sombras, formando um cenário voraz. A última pergunta ecoou em sua mente, uma tecla a ser ativada, um mistério a ser resolvido. Você realmente está preparado para desvendar o que os segredos escondem? Os ecos do passado estão prontos para se manifestar e com isso, a sala repleta de sombras desabou em um turbilhão, enquanto figuras do passado se reuniam para confrontar o que havia sido enterrado há tanto tempo. Benjamin sentiu o seu coração disparar. O que estava à espera dele naquela dança entre luz e escuridão? A escuridão começou a se dissipar, como um véu sendo retirado,
e Benjamin se viu cercado por uma luz suave e reconfortante. Ele estava em um espaço vasto, onde as sombras do passado agora dançavam como se estivessem se despedindo. À medida que seus olhos se ajustavam, as figuras familiares emergiram, esperando e observando. O pavor havia dado lugar a uma sensação estranha de esperança. Você fez sua escolha, Benjamin, disse a voz etérea de sua mãe, flutuando suavemente no ar. Agora, você precisa entender o que significa carregar essa verdade. Seus olhos brilharam com um amor que o envolveu, aquecendo seu coração. Benjamin respirou fundo, encarando cada um daqueles rostos. Havia dor, sim, mas também havia redenção em seus olhares. Ele sentiu que cada um deles, mesmo aqueles que carregavam a sombra de ações do passado, aguardava uma oportunidade de se libertar. Estou pronto para enfrentar. O que precisamos fazer? Sua voz ecoou, firme, e cada palavra parecia vibrar no ar. A figura do avô, que antes era uma visão distorcida de angústia, agora parecia mais clara. Você deve confrontar a verdade de nossas escolhas e aceitar as consequências. A única maneira de libertar nossas almas é através do perdão. As palavras penetraram na mente de Benjamin como uma chave se encaixando em uma fechadura. Ele percebeu que o perdão não era apenas sobre os outros, mas sobre a capacidade de perdoar a si mesmo. A dor que suas decisões haviam causado não precisava mais ser carregada como um fardo. Com um gesto, as memórias de sua própria vida começaram a se entrelaçar com as de seus ancestrais. Ele viu todos os momentos de amor, traição, alegria e dor que construíram quem ele era. A luz ao seu redor começou a brilhar mais intensamente, e as figuras começaram a se aproximar, formando um círculo de união. Agora, diga o que precisa ser dito, Benjamin, sussurrou Lúcia, seu olhar firme como um suporte. Libere o que está preso. Sentindo a coragem brotar, ele ergueu a cabeça e falou com toda a sinceridade que havia acumulado nas profundezas de sua alma. Eu perdoo. A palavra ecoou, ressoando através dos séculos. Eu perdoo as fraquezas, os erros e os segredos ocultos. Eu perdoo a dor que nos separou. E naquele momento, como se uma onda de energia tivesse varrido a sala, os espíritos começaram a brilhar intensamente. A luz envolveu cada um deles, e as expressões de culpa se transformaram em alívio. Benjamin sentiu um peso se esvaindo, como se o peso de toda a história estivesse sendo libertado, transformando-se em uma energia positiva que preenchia o ambiente. É isso, filho. A voz da mãe ecoava, repleta de amor. Você quebrou o ciclo. A escuridão, que até então tinha sido um manto pesado sobre todos, começou a se dissipar, revelando um espaço iluminado e vibrante. Benjamin e Lúcia, ao olharem ao redor, perceberam que aqueles que antes eram figuras fantasmas agora estavam se tornando concretos, e a dor e o arrependimento foram substituídos por um sentimento de saída. Vocês não estão mais presos. O que era maldição agora é legado, proclamou o avô, sua presença agora forte e genuína. Nosso passado é uma parte de quem somos, mas não precisa definir quem seremos. A luz se intensificou, e Benjamin sentiu uma sensação de plenitude. Os sonhos e esperanças antes sufocados estavam emergindo, e, com isso, ele percebeu que essa mensagem de cura não apenas ressoava para sua família, mas também para todos que ouvirem suas histórias no futuro. Quando a luz finalmente se estabeleceu em um esplendor radiante, Benjamin e Lúcia foram gratos, absorvendo cada momento. Eles estavam juntos, livres das correntes que antes os aprisionavam, sentindo que um novo começo estava ao alcance. À medida que deixavam aquele espaço sagrado, um novo ciclo de vida se apresentava. O legado dos Jacob agora consistia não só em segredos, mas em histórias transformadas pela força do perdão e da união. Eles estavam finalmente prontos para reescrever seu futuro. Agora, mais do que nunca, Benjamin se virou e olhou para o horizonte. Ele sabia que tinha que escolher o futuro que queriam criar, e isso ainda mais do que qualquer segredo era a verdadeira herança da família. E assim, com corações renovados, eles deixaram a escuridão para trás, prontos para alçar novos voos, conscientemente comprometidos a nunca mais deixar que o passado os definisse. Agora, a última parte dessa história é você. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento de mostrar seu apoio.
Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e comente suas reações e teorias sobre o final. E não se esqueça, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão. Não espere nem mais um segundo para participar. Vamos juntos nessa jornada!